Oi, tudo bem? Se você está recebendo esse vídeo ou assistindo esse vídeo, você faz parte da minha rede de contatos. Ou você me segue no Instagram, ou você tem meu contato no WhatsApp, etc. Porque eu não estou abrindo esse vídeo. É só para quem faz parte da minha rede mesmo. Eu vim aqui contar uma novidade que eu decidi fazer esse ano. E aí, essa novidade tem a ver com uma junção das minhas experiências e habilidades de acompanhamento de coaching individual com acompanhamento de condução de grupos de liderança, que eu faço presenciais nas empresas e também algumas turmas abertas. Então, o que eu percebi? Que, de uma forma geral, os anseios são os mesmos, né? Os problemas são os mesmos e cada um entende de uma forma e sente de uma forma, mas a principal mensagem de desafio são sempre os mesmos, especialmente quando a gente fala em ambiente corporativo, desafio de comunicação, etc. Então, eu resolvi juntar essas duas habilidades, tanto nas ferramentas de coaching individual, quanto a condução e a facilitação dos grupos de liderança que eu faço. Então, eu resolvi criar um coaching em grupo. E como é que funciona isso? Então, o coaching em grupo, ele tem 12 semanas de trabalho, são 12 encontros online, você vai poder acessar de qualquer lugar, você vai poder assistir, compartilhar, participar. E as aulas, né, os encontros vão ficar gravados para você ver depois. Mas eu acho que o principal diferencial é esse. Primeiro que as pessoas que vão se beneficiar desse trabalho, elas têm que ter dois objetivos. O primeiro é desenvolvimento pessoal e profissional. Então as pessoas têm que estar voltadas para isso, têm que buscar e querer isso. E num segundo momento, as habilidades e competências voltadas para a liderança. Mesmo que você não ocupe um cargo de liderança especificamente, você tem pares, gestores e pessoas do seu convívio no trabalho. Então, você vai ganhar habilidades e competências no desenvolvimento de liderança pessoal e das pessoas ao seu redor. E aí a gente trabalha com os desafios do dia a dia, né? Então, você vai ter resultados melhores na comunicação, na forma de se posicionar, vai conhecer seu estilo de liderança, o estilo das outras pessoas, vai ter técnicas e ferramentas de como você lidar com os desafios do dia a dia, entre outros temas que eu vou mostrar aqui para vocês. Qual é o grande diferencial desse projeto, né, o coaching grupo? Primeiro que ele é online, então você vai poder acessar de onde você estiver, de qualquer lugar, na empresa, em casa, enfim, onde for melhor para você. São 12 encontros semanais, ou seja, 3 meses de trabalho, de acompanhamento, porque nenhum processo de mudança ele acontece do dia para a noite, então quem busca desenvolvimento pessoal sabe disso, não é uma mágica que acontece, é um processo, por isso que ele é semanal, inclusive. Então são 12 semanas, 3 meses, online. E o grande diferencial as interações são ao vivo, você não vai assistir uma gravação de uma aula e depois me mandar uma dúvida. Então, a gente vai ter, sim, alguns temas, um guia, porque o grupo, ele tem um norte, né? Ele tem toda uma estrutura de aprendizado, de técnicas, de treinamento, de autoconhecimento. E isso é ao vivo. Então, toda semana, num determinado horário, geralmente vai ser depois das 18h30, porque é o momento que as pessoas já chegaram no trabalho e conseguem se programar. Então, a gente vai ter esse encontro ao vivo, né, online, e a gente vai conduzir os temas e eu vou facilitar e direcionar cada um dos alunos inscritos nesse programa. Inclusive, você vai poder assistir a gravação do encontro, que você não conseguiu participar eventualmente, posteriormente, para você depois poder participar e trazer suas dúvidas, mas todas as interações são ao vivo, claro. Um outro diferencial também, que faz parte desse programa, são as sessões de acompanhamento individual. Mas não é coaching grupo? É um coaching grupo. Mas são 3 meses de trabalho. Então, o grupo, ele cresce demais. As interações, as trocas, elas têm um crescimento exponencial no indivíduo. Como são 3 meses de trabalho, eu incluí um acompanhamento por mês individual, para que eu possa consolidar os ensinamentos dados no grupo e se tiver alguma coisa específica daquela pessoa, ela poder também olhar para isso e trabalhar. Justamente por esses diferenciais, a turma é extremamente pequena. Então, eu só tenho 8 vagas para essa turma, até para comportar na minha agenda
os grupos semanais com os 8 alunos, mais os atendimentos individuais uma vez por mês. Então, para caber isso na minha agenda, eu não posso atender mais que 8 pessoas. E mais um motivo do qual eu não estou divulgando fora da minha rede. Então, acho que a ideia é para quem já me conhece, para quem já teve acesso ao meu trabalho, já ter essa oportunidade também. Bom, como ele tem um guia, né, eu até deixei aqui para não esquecer, vocês vão receber esse material na casa de vocês, é um material impresso, é um livro, né, um guia de liderança. Aqui tem todo o conteúdo também, a gente vai trabalhar. Então, você vai conseguir acompanhar na apostila, anotar, fazer os exercícios, as tarefas, além dos materiais extras que a gente também vai trabalhar durante os encontros. Mas dentro desse programa de 12 semanas de coaching, eu incluí duas bonificações. A primeira é o desafio 28 dias, vai fazer parte dessa prévia. Então, ou seja, vou participar do coaching grupo. Você já começa com o desafio 28 dias para você já ter conteúdos e já ir buscando aí os processos de desenvolvimento de forma individual. Então, o desafio é um bônus. O desafio 28 dias vai ser um bônus. O outro bônus é a ferramenta Enneagrama. Você deve ter visto aí que eu estou fazendo algumas turmas presenciais de Enneagrama e é uma ferramenta, assim, incrível e fantástica para autoconhecimento. Então, dentro do processo das 12 semanas do coaching grupo, você vai ter acesso ao DISC, que é uma ferramenta corporativa de tendência comportamental e a gente vai entender como lidar com isso no trabalho. O Enneagrama é uma ferramenta de personalidade. Então, ela vai trazer vício emocional, motivação, muitas coisas que têm a ver com o seu eu interior. Então, a gente vai explorar também essa ferramenta fora do programa das 12 semanas, porque trata-se de um bônus. Mas já é uma super oportunidade de vocês terem acesso ao Enneagrama. Se tiverem curiosidade, já terem ouvido falar dessa ferramenta, ela vai estar inclusa como um bônus de conteúdo e também de identificação da sua personalidade. Então, você tem material didático, 12 sessões de coaching online, ao vivo, mais sessões de coaching individual, mais os bônus. E quando isso tudo vai começar? Depois do carnaval. Não é porque o ano começa depois do carnaval, não. É porque o mês de fevereiro é curto, o carnaval já está na primeira semana de março, então é o tempo também de quem participar e fizer a inscrição já receber o desafio 28 dias, já começar a consolidar algum contexto, eu mandar o material pelo correio, e assim que passar o carnaval, na próxima semana, a gente já determinar essas datas para que a gente consiga fechar a turma e trabalhar, então, no mês de março, abril e maio. Então, são 3 meses de trabalho. Então, entenda que no seu primeiro semestre, você já vai ter várias competências e habilidades de liderança desenvolvidas para o seu objetivo pessoal e profissional, inclusive. Então, nós começamos logo na semana depois do carnaval. A gente vai determinar um dia da semana, se é terça, se é quinta, enfim. Geralmente começando às 19 horas, e aí a gente vai em 2 horas e meia de sessão, mais ou menos, para a gente passar o conteúdo e todo mundo poder participar, contribuir, tirar dúvida, e a gente gerar as tarefas e os aprendizados da sessão, e também ao longo da semana a aplicabilidade disso no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Então, a gente começa na semana depois do carnaval, em março. Então, as vagas, elas vão até o último dia de fevereiro, dia 28, ou até se encerrarem as vagas, que são só 8. Aí vai depender da velocidade que isso acontecer. Quanto vai custar isso? 10 mil reais? Não. Eu pensei, inclusive, nessa junção de grupo e de atendimento individual com as ferramentas, da gente fazer realmente algo acessível, algo que todo mundo possa participar, que esteja ao alcance das pessoas e que seja uma experiência riquíssima de desenvolvimento para que esse primeiro semestre seja completamente diferente e em evolução aí do objetivo de cada um e do grupo. Tem um conteúdo aqui, eu acho que eu faço questão de dividir aqui no vídeo, porque eu acho importante. Tem um material que eu desenvolvi para explicar tudo isso que eu estou falando no vídeo, porque tem gente que é mais visual, tem gente que vai mais no descritivo, então eu coloquei um brochura detalhado com todas as informações. Mas um item do brochura que eu acho legal eu compartilhar aqui nesse vídeo rapidinho são os conteúdos das 12 semanas. O que a gente vai ver nessas 12 semanas a partir de março. Deixa eu dividir minha tela aqui rapidinho. E eu abro aqui deixei exatamente aqui, tá? Então, vamos colocar como exemplo que vai ser de terça-feira.
Em toda terça-feira, coloquei umas datas aqui fictícias de terça. Então, a gente tem 12 encontros. Cada encontro tem um tema. Então, o primeiro encontro aqui eu vou falar do universo do coaching. Porque, gente, pode parecer meio óbvio, mas a gente está no processo de coaching em grupo ou individual, você precisa entender o que é um coaching, como ele funciona, qual é a estrutura, quais são as ferramentas, quais são as formas que isso acontece. Então, até dá para você levar isso como um líder coach também, de que maneira que você consegue adaptar uma liderança para um líder coach ou uma liderança mais diretiva, enfim, a gente vai ver tudo isso. Mas é preciso entender o que é o coaching, como a gente vai trabalhar, o nosso acordo ali do grupo, né? Isso tem que estar bem claro. Aí a gente vai começar a desconstruir paradigmas, a gente vai entender como é que funciona a nossa estrutura, né, de habilidades, de pensamento, de repetições, de automático, e como a gente desconstrói isso para poder construir um novo aprendizado. Um dos princípios para estabelecer mudança, né, processo de mudança. A matriz da gestão da mudança, então, depois que eu desconstruo meus paradigmas, eu consigo estruturar uma matriz de gestão da mudança e colocar isso na prática. Aí, gente, a gente vai receber uma técnica e uma ferramenta de passo a passo para aumentar a performance. Então, existe sim uma técnica e uma ferramenta que vocês podem utilizar numa sequência para que vocês consigam resultados com ela. E o mais legal é que junto com esse material aqui, que eu mostrei para vocês, ele vem uns lembretes das técnicas. Então, você vai poder colar, né, no dia a dia, vai ter um cartãozinho, vai ter ali um guia, para que você sempre possa consultar até isso virar internalizado em você e fazer parte do seu hábito. Comunicação assertiva. Gente, a gente vai entender os princípios da comunicação e todos os problemas, né, do ambiente corporativo e relacional têm a ver com comunicação. Então, a gente vai ter muitas técnicas para melhorar as habilidades de me comunicar. E o mais legal é que no grupo a gente consegue testar isso, a gente consegue ter o feedback dos colegas, a gente consegue se expor, a gente consegue colocar isso em movimento, e não tem só o feedback de uma pessoa profissional, tem o feedback do grupo também, então a gente vai ter a oportunidade de fazer essa troca, isso é riquíssimo, né? O crescimento nesse contexto é exponencial. E aí a gente vai entender os estilos comportamentais no trabalho, que é o DISC. Então, todo mundo vai fazer o teste, vocês vão receber um relatório, as informações do perfil, a gente vai entender cada um dos perfis. E você vai conseguir identificar esses perfis na sua equipe, mesmo, ou no seu trabalho, nas pessoas que você convive e trabalha, mesmo que elas não façam o teste. Então, a partir do conhecimento da estrutura da tendência comportamental, é possível a gente conseguir identificar e trabalhar melhor com essas pessoas. Gente, técnica de feedback. Eu já aprendi milhares, eu já vi inúmeras. E aí existe uma técnica que eu juntei que realmente faz a diferença. E eu já apliquei ela em todos os meus clientes de empresas e realmente faz diferença. Então, aqui a gente vai aprender um passo a passo do feedback. E é aquele feedback que não tem jeito da pessoa dizer que não sabia, que não tinha recebido, que não fazia ideia, ou que não tinha percebido alguma coisa. Então, é uma coisa muito clara, direta, objetiva, cuidadosa. Então, tem uma estrutura bem legal e também vai uma colinha. Aí, equipes de alta performance. O que é equipe de alta performance? A gente precisa entender o que é uma equipe de alta performance, como a gente gerencia essas pessoas, como gerencia essas equipes, né? Independente se você tem ou não uma equipe direta, é importante que você conheça essas etapas, até para você começar a se destacar, se você for parte de uma equipe, inclusive. Gestão do tempo, né? Algo hoje que é essencial e ela tem técnica também, mas por isso que ela tá lá no nono encontro, porque eu preciso montar toda uma estrutura antes para chegar na gestão do tempo. Não consigo administrar tempo se tem algumas coisas que eu preciso rever. Aí a gente entra em crenças e valores, que são bem específicos para mudança também, para identificação de padrões e de coisas que às vezes nos impedem de avançar. E aí, gente, o plano de voo é um plano de ação totalmente sustentável. É algo que você vai poder levar aí ao longo e o resto do seu ano, sem que você precise de novos ajustes, você constrói isso de forma sustentável, que você consiga, inclusive, administrar mudanças dentro desse plano. A gente não precisa ser rígido para ter um planejamento ou seguir à risca aquilo. A gente também tem que ser flexível para as mudanças e conseguir adaptar isso
dentro do nosso objetivo. E aí, gente, é uma proposta que eu também vou incluir, independente se as pessoas forem da mesma cidade ou não, a gente vai tentar proporcionar um encontro presencial de partilha, de conexão pessoal. Vão ser 3 meses que a gente vai caminhar juntos, então faz todo sentido a gente fazer uma partilha e se conhecer, juntar as pessoas, né? Quem sabe a gente consegue, se forem pessoas de outros lugares, mas a ideia é fazer essa partilha, essa união. Bom, então, do que eu queria compartilhar, do material especificamente, que eu acho que é importante, era um pouco dos conteúdos, né, dos temas que vão ser abordados nesse trabalho. E também o brochura, você deve ter recebido junto com o vídeo, que tem todos os detalhes, inclusive detalhes de investimento, né, perto de toda a entrega, da estrutura, de como vai funcionar, ele está totalmente acessível para uma pessoa que tem foco de desenvolvimento pessoal e profissional e queira desenvolver as habilidades de liderança, é totalmente factível, tá? Então, realmente é uma oportunidade que vai ficar um pouco tempo, porque são poucas vagas. Então, eu aguardo aí as suas boas-vindas para a gente incluir vocês já, quem vai participar dentro do grupo do Facebook fechado, que é um grupo secreto, mais o grupo do WhatsApp, para a gente já poder interagir, se conhecer, já poder compartilhar o desafio 28 dias, os bônus, então tudo isso tem já uma construção que começa agora, né? Então, quando você fala assim, poxa, mas depois do carnaval, se você decidir que você vai entrar, você vai começar agora o desenvolvimento. Você não vai esperar depois do carnaval. Você já vai começar a receber conteúdo, já vai começar a estar dentro de um grupo, a gente já vai fazer trocas, então o seu desenvolvimento já começa agora, a partir do momento que você decidir. Então, assim que você desligar esse vídeo, der um fechar esse vídeo, já entre em contato comigo, tem aí os meus contatos na última página do brochura, e eu espero você nesse programa, tá bom? Até mais!